Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Hoje eu resolvi responder uma tag para vocês, para a gente se conhecer um pouco melhor. É uma tag que chama 25 fatos literários sobre mim e é uma tag feita pela Pan Gonçalves. Então, vamos começar. São 25 fatos que eu vou contar para vocês sobre os meus hábitos literários, sobre a minha vida literária. Então, vamos lá. Fato número 1. O meu gênero literário favorito é literatura clássica. É nesses livros que eu realmente encontro as histórias que mais me tocam. Assim, então, eu adoro ler clássicos, tenho vários clássicos aqui na minha estante e eu sempre recomendo, assim, quando alguém me pergunta que tipo de livro é um livro para ler que eu vou gostar, para mim é assim, você quer ler um livro bom, vai nos clássicos, porque os clássicos nada mais são do que livros que duraram o teste do tempo no gosto das pessoas. Não é só o livro que está fazendo sucesso agora, é um livro que faz sucesso há muito tempo. Muitas pessoas amam aquela história. Então, eu acredito que possivelmente você também vai amar. Fato número 2. Eu gosto de ler principalmente pela manhã. Eu realmente assim eu separo um tempo para ler assim bem cedo porque eu sinto assim que eu começo meu dia melhor. Porque também de manhã cedo é um momento assim mais que a gente tem mais paz, né? De manhã as pessoas ainda estão acordando, sabe? Então é um momento que eu acho até que para a gente se concentrar na leitura é melhor também. Então eu adoro ler de manhã. Mas eu amo ler, né, gente? Então, claro, eu leio de manhã, de tarde, de noite, né? Mas todos os dias eu leio um pouquinho de manhã, bem cedinho. Terceiro fato sobre mim. Eu não consigo comer enquanto eu leio. Assim, a sensação que eu tenho é que me distrai, sabe? Por mais que eu ache lindo, assim, né? A gente vê as pessoas lendo com um cappuccino e um croissant, ou então um pedaço de torta e tal. Eu acho lindo, já tentei fazer isso várias vezes, mas eu não sei, eu sou taurina, né, gente? Então, assim, eu amo ler e eu amo comer. Então, eu acho que a minha atenção fica dividida, sabe? Assim, então, eu prefiro fazer uma coisa e depois eu faço outra. O máximo que eu consigo fazer enquanto eu leio é tomar um cafezinho. Quarto fato sobre mim: toda vez que eu entro numa livraria, eu vou ficar lá um bom tempo. Então, assim, geralmente quem me acompanha tem que ter uma paciência master. Quinto fato sobre mim: os meus autores favoritos são o Machado de Assis e o Érico Veríssimo. E aí, já entrando no sexto fato, que é: eu amo literatura brasileira, sempre leio mais livros brasileiros do que de qualquer outro país. O sétimo fato sobre mim é esse mesmo, né? Assim, eu tenho o hábito de anotar todos os livros que eu leio. Eu faço uma lista no celular mesmo, e que aí eu vou anotando o título, o autor, o ano e o país, porque eu gosto de ter essa noção, assim, dos países também que eu estou lendo, e de autores, né, se são homens, mulheres, ano também, então eu gosto de poder visualizar, assim, sabe, as minhas leituras, eu gosto de saber quantos livros eu li por ano. Oitavo fato sobre mim, não sei agora se eu acho que é oitavo, nono, ou nono, eu acho que é o nono. O nono fato sobre mim é que eu gosto de saber quantos livros eu li naquele ano por uma meta pessoal mesmo, assim. E a minha meta, ela sempre é eu conseguir ler um livro a mais do que no ano anterior. Então, assim, eu estou competindo comigo mesma, né? E eu não fico competindo com outras pessoas, é porque eu sei que tem gente que lê muito mais livros do que eu, assim, e eu não tenho a menor condição de ler mais do que eu já leio, porque eu conheço meu ritmo, né? Assim, então, eu não gosto também de ficar colocando metas muito muito rígidas, né? Assim, muito exageradas, assim, que acabe. Eu não quero eu não quero me sentir mal, entende? Assim, por não conseguir fazer algo que está muito longe do que eu consigo fazer de fato. Então, quando eu me coloco alguma meta, eu sempre coloco a meta de acordo com o que eu já consigo fazer, já faço, né? E não algo assim muito longe da realidade. O décimo fato sobre mim é que eu gosto de dobrar o livro.
Eu sei que tem gente que não gosta, que acha, sei lá, que dá nervoso, né? Mas eu gosto de dobrar o livro. Eu sinto assim que, como se a gente tivesse intimidade, sabe? Assim, que eu posso dobrar ele, enfim. O 11º fato é que eu também sublinho livros, eu uso lápis, só uso lápis para sublinhar alguma frase, né, que me tocou mais. E às vezes eu também escrevo alguma coisinha, mas tudo a lápis, eu não uso marcador de texto, nem tags, né? Nada disso, eu só uso lápis mesmo, sou old school. O 12º fato sobre mim é que eu comecei a ler mais em 2018, quando eu conheci o BookTube, e realmente assim é impressionante como esse espaço aqui na internet, a gente ouvir pessoas falando sobre livros e o quanto que elas amam ler e apresentando para gente as histórias, as sinopses, né, super interessantes, assim, o quanto que isso realmente contribui mesmo para a gente ficar com mais curiosidade e ler. Eu, então, eu comecei a ler mais mesmo, a ter um ritmo maior de leitura a partir de 2018 por causa do BookTube. O 13º fato sobre mim é que antes do BookTube eu sempre gostei de ler. Eu tenho memória assim de eu criança, assim, eu acho que eu comecei a ler, assim, de realmente gostar de estar sempre lendo um livrinho, assim, criança mesmo, com 7 anos, 8 anos. Na minha casa, a minha mãe sempre gostou de ler muito, então acabei aprendendo a ler também porque eu via ela lendo. O meu pai sempre gostou de ler mais, assim, jornal, né, revistas, e então, na minha casa, eu tenho memória, assim, de quando eu era criança, de estar todo mundo lendo na sala, sabe? E eu com meu livrinho, infanto-juvenil, e a minha mãe com o livro dela, meu pai com o jornal dele. E eu tenho, assim, muito carinho, assim, por essas lembranças. Era um momento de muita paz, assim, de tranquilidade, sabe? O 14º fato sobre mim é que o primeiro livro que eu tenho memória de ter lido é o Pequeno Príncipe. Eu lembro, assim, de eu criança lendo e achando que o livro era muito grande. O 15º fato sobre mim é que eu tenho vontade de escrever um livro. Eu não sei quando que isso vai acontecer na minha vida. Eu até já comecei a escrever uma história, mas ela tá parada na gaveta. E é isso, quem sabe um dia, né, eu escrevo um romance, assim, eu gostaria de escrever um romance histórico, sabe? Enfim, o 16º fato sobre mim é que eu sempre gostei de escrever poesia, e eu comecei a escrever poesia quando eu era adolescente, e até hoje, às vezes, eu escrevo uns versinhos, assim, não com tanta frequência quanto quando eu era mais nova, mas às vezes ainda saem uns versinhos, assim. E apesar de que eu não leio tanta poesia. Olha que coisa. Eu não tenho, assim, tanto hábito de ler poesia. Eu gosto de ler poesia, tenho livros de poesia aqui na minha estante, mas não é, assim, o meu gênero favorito, né? E é o que eu mais escrevo. É poesia. O 17º fato sobre mim é que eu não tenho nenhuma pena de abandonar livro se eu estou achando que a leitura não está fluindo, sabe? Eu já tive várias experiências de começar a ler um livro, achar que o livro, né, achar que não tá legal, que eu não estou entendendo, né, e tudo, e ter parado de ler e dali, sei lá, um ano, dois, ter lido de novo e ter simplesmente amado aquele mesmo livro. Então, eu realmente prefiro, se não está rolando, se não está fluindo, eu prefiro deixar ele de lado do que ficar arrastando aquela leitura e até correr o risco de ter uma memória ruim do livro porque eu forcei uma barra, sabe? O 18º fato sobre mim é que eu tenho dó dos personagens quando eu tô lendo um livro e tem algum personagem que está passando por uma situação muito difícil, muito complicada, e eu tenho um pouco de dificuldade assim de parar a leitura até eu ver que o personagem está em casa, de banho tomado, alimentado.
19º fato sobre mim é que eu adoro fazer releituras. Na verdade, até inclusive com relação a filmes e séries também, eu sou aquela pessoa que eu gosto de assistir, de ler a mesma história inúmeras vezes, assim, ao longo da minha vida. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou querer aquilo ali sempre. Então, até com comida, sabe, tal, mesma coisa. Se eu amo aquilo ali, é aquilo ali que eu quero e acabou. O 20º fato sobre mim é que eu gosto de carregar os meus livros sempre que possível, onde quer que eu vá, porque eu sinto que eu estou acompanhada de um amigo. O 21º fato sobre mim é que eu já li livros junto com outras pessoas, com amigas, e assim, de realmente ler cada página junto. E a gente revezava, assim, uma estava lendo, uma lia alto, aí quando cansava, a outra pegava, lia alto, e a gente se encontrava, né, frequentemente, e a gente conseguiu ler. Eu consegui ler com algumas pessoas, não foi com uma só, e o livro inteiro dessa forma. E eu recomendo muito, não sei se vocês já fizeram isso com alguém, assim, é muito legal, porque você vive ali aquela história junto com a outra pessoa. Então, você para, você comenta alguma coisa, você ri junto, você se emociona junto, sabe? Como se você estivesse assistindo um filme ou uma série juntos. É muito legal, muito bacana. O 22º fato sobre mim é que eu já fiz um clube de leitura, já participei de um clube de leitura e foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal. Foi naquela época da pandemia, durou alguns anos, alguns poucos anos, e mas foi assim uma experiência muito gostosa, muito legal você ler o mesmo livro que outras pessoas e você ter um momento ali para bater papo, para comentar, e foi algo que também me fez muito bem, até porque foi na época da pandemia, então foi uma coisa muito feliz que aconteceu numa uma fase muito difícil, né, para todo mundo. O 23º fato sobre mim é que eu gosto de todo mês, pelo menos, comprar um livro numa livraria, porque eu gosto de apoiar as livrarias. A gente compra muito pela internet hoje em dia, né, até porque de fato acaba tendo preços melhores, mas eu faço questão de todo mês comprar livros, às vezes mais de um, né, porque, enfim, às vezes né, a gente não se contém. Mas eu faço questão de todo mês comprar algum livro em uma livraria para apoiar mesmo, porque eu não consigo conceber um mundo sem livraria. O 24º fato sobre mim é que eu sonho um dia ter uma livraria com café. Eu não sei se um dia isso vai se concretizar, eu não sei se de fato isso é algo que eu gostaria mesmo de fazer, ou se é só realmente algo que eu gosto de sonhar. O 25º fato sobre mim é que eu sempre fico querendo sugerir livros para as pessoas, mesmo que elas não estejam interessadas. Eu fico querendo mega assim dividir com a pessoa, né, aquilo ali que eu li, que eu achei maravilhoso e eu fico achando que a pessoa também vai amar e tudo, mas nem sempre as pessoas estão no clima, né, assim, e eu super entendo, porque também eu só leio os livros que eu realmente estou com vontade de ler, né, já seria mais um 26º fato, né, eu só leio livros que eu estou com vontade de verdade de ler, eu não leio por nenhum motivo além desse, e eu tenho que realmente sentir uma curiosidade real sobre aquela história. Então, eu super entendo, assim, quando a pessoa fala, não, né, assim, tudo bem, né, não é o momento dela de ler aquele livro. É isso, gente. É por isso, inclusive, que eu tô aqui falando nesse canal, né, porque daí é um espaço que eu posso falar, que eu posso sugerir, que eu posso, né, compartilhar, entende, assim, e aí, quem quiser assistir, assiste, né, então, por isso que eu tô fazendo esse canal, inclusive. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, vocês conhecerem um pouquinho de mim, e eu gostei muito de gravar também. Me conta aqui nos comentários também sobre o jeito de vocês, né? O que vocês gostam, os hábitos que vocês têm com relação aos livros e tal. Eu vou adorar saber também. Tá bom? Um beijo para vocês. A gente se vê semana que vem
curte o vídeo e comenta aqui para ajudar o canal. E um beijinho, até logo. Tchau!